Então, muito boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui novamente. Aliás, novamente, eu estava ontem aqui, todos os dias praticamente eu estou aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre prece. Tá? E já de antemão, eu já vou dizendo para vocês, não sei se vocês têm, alguém aí tem dificuldade para fazer prece, como eu tenho, porque prece realmente, eu vou ser bem sincero, eu nunca fui muito avesso à prece. Porque eu achava uma hipocrisia muito grande. Verdade. O cidadão passa o dia inteiro fazendo, digamos assim, sendo invejoso, mau caráter, e à noite ele cai de joelhos do lado da cama e agradece pelo dia que ele teve. Então eu sempre achei um pouco certa hipocrisia isso aí. Pior ainda, aqueles que passam a semana inteira, tendo atitudes, digamos assim, de baixo, e daí vão para a igreja. Ou para o culto, ou para a casa espírita, Aí faz uma confissão, reza um terço inteiro, e segunda-feira continuam fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a prece realmente é uma coisa meio hipócrita, se a gente começar a pensar realmente sobre isso. Você não passa mais do que uma expressão ritualística. Você está só participando. Se você vier para cá, por exemplo, no Centro Espírita, e se você não acreditar no trabalho que é feito aqui, ou for para um templo, ou for para um culto, e você não acreditar no trabalho espiritual que é feito lá, você simplesmente está fazendo um exercício motor. É como se estivesse andando de bicicleta, ou andando de carro, você está participando. Tudo aquilo que você não acredita, você só participa. Não existe, digamos assim, uma consciência de mudança. Essa é a ideia. Então, eu sempre fui um pouco avesso à prece. E não fui só eu, não. O Kardec também pensava dessa forma. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 660, ele pergunta aos Espíritos: como é que se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, que têm faltas de benevolência, ou seja, não são pessoas boas, que têm falta de indulgência e que sejam, inclusive, viciosas, têm vícios de toda ordem? Como é que se explica isso, Estão sempre rezando, rezam de manhã, rezam de tarde, rezam de noite, vão para a igreja no final de semana, vão para o culto, vão para a casa espírita, mas são pessoas de má índole. Como é que isso se explica? E os espíritos dizem o seguinte: eles dizem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação. É um exercício motor. Um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmos. Olha só o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que a prece, antes de qualquer coisa, é um estudo de si mesmo. Completamente diferente do que a gente tem de ideia de prece. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Quando você tem uma gripe, ou melhor, quando você tem qualquer tipo de enfermidade, uma inflamação, você vai no médico e ele dá um antibiótico. Você toma tudo ele de uma vez só? Você faz isso? Pode ser até que resolva o problema, mas vai ter que trazer outros sintomas aí. Então o normal é que a coisa seja gradual. Que você tome ela numa hora certa, numa quantidade certa. Assim é a prece. A prece não depende do tamanho dela. Ela depende da qualidade dela. E Jesus vai passar um ensinamento para nós muito interessante sobre isso. Ele vai contar uma história. Na prece, na maioria das preces, observa-se apenas o ato maquinal, puramente exterior, a qual se conserva indiferente à alma, sobre o estudo da alma. E Jesus vai contar uma história que fala exatamente sobre isso. Ele conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e um outro publicano. O que era ser publicano? O que se determinava um publicano e se determinava um fariseu na época de Jesus? Um publicano era um cobrador de impostos. Mas ele não era só um cobrador de impostos. Ele era um judeu eleito pelos romanos para cobrar imposto dos judeus. Então ele cobrava dos judeus e repassava aos romanos. E nessa intermediação, geralmente sorbavam uma rebarba para eles. Então esses caras, esses publicanos, esses coletores de impostos, acabavam enriquecendo com o dinheiro dos judeus. E isso causava uma grande irritação nos judeus.
Imagine, gente, é mais ou menos o que acontece com os políticos hoje aqui no Brasil, né? Eles enriquecem com o nosso dinheiro, com o nosso imposto que está lá. Então a gente tem uma certa aversão a político. Eles também tinham relação pública com isso. Essa era a ideia deles com publicanos. O sujeito que enriquecia com o dinheiro deles. Né? Enriquecia ilicitamente. E quem era um fariseu na época de Jesus? Fariseu na época de Jesus era aquele cidadão que andava com a Torá, ou a Bíblia mosaica, como quiser, debaixo do braço. As leis morais e civis dos judeus eram a Torá. Ele sabia de fio a pavio. Conhecia, estudava e praticava. Então ele era, como nós podemos chamar hoje, um bom cristão. Certo? Que fazia exatamente aquilo que eu estou falando para você. Dava o dízimo, final da semana ia na igreja, fazia exatamente tudo que a Bíblia ou a Torá falava. Esse era um fariseu. E Jesus conta que esses dois cidadãos foram ao templo orar. E ele continua contando. O fariseu rezava assim: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões. Já olhava para o cara do lado. Que são ladrões, injustos e adúlteros. Eu jejuo 2 vezes na semana, assim como mandava a Torá. Dou o dízimo de tudo que eu possuo. Já, diz Jesus, o publicano rezava assim. Nem sequer ousava levantar a cabeça para o céu. Ele dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus continua dizendo, finaliza: declaro-vos que o publicano, olha, defender publicano naquela época é como defender político hoje. E Jesus está dizendo que o publicano voltou para a sua casa justificado, e o outro não. E ele diz assim: portanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Precisa explicar essa passagem? Não? Entenderam o que Jesus está querendo dizer? Entenderam? O que o fariseu, por que o fariseu não entrou com conexão com o Criador, como a gente diz aí? O fariseu, ele se achava, né? Ele era o cara. Então, ele achava que por ele fazer tudo o que ele fazia certinho, como dizia lá os livros sagrados, ele tinha direito a receber de Deus o seu pagamento. Então ele foi lá receber a sua parte. Foi isso que ele foi fazer. E hoje a gente percebe que existem crenças exatamente assim. Que já nem mais pedem a Deus, exigem coisas de Deus. Eu pago meu dízimo, eu frequento a igreja, então eu exijo a minha parte. Era isso que o fariseu estava fazendo. Com extrema arrogância, ele estava simplesmente pedindo o que lhe é devido por ele ter sido uma pessoa boa, dentro das suas condições morais. Já o outro, o publicano, ele olhou para dentro de si. Ele fez um estudo de si. Eu não mereço, mas se o Senhor me ajudar, eu estou aqui. Mesmo sabendo que não era merecedor, ele foi no templo orar. Então, humildemente, ele baixa a cabeça. E esse é o ponto fundamental de uma prece. Porque a gente tem o costume de achar que a gente consegue enganar Deus, né? Quando a gente está fazendo uma prece. Falando coisas que a gente não faz. Se você rezar o Pai Nosso, que é a oração dominical, pense quantas coisas do Pai Nosso você faz. Ou se é só palavra que você está falando. Só exercício labial. Porque Deus não se engana, gente. Deus, segundo as tradições, é a inteligência suprema universal. Ele vê o que se passa no fundo dos corações. Não adianta você querer enganar Deus. Não tem como. Tá? Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Quem estava sendo sincero? O publicano ou o fariseu? Com todos os erros, com todo pecador que é, mas o sincero era o publicano. Então a prece depende muito de sinceridade. Muito não, extremamente depende de sinceridade. Tá? E o Kardec vai dizer, analisando essa passagem, o seguinte: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em
voz é um estudo de si mesmo. Uma prece, antes de mais nada, antes de você pedir, antes de você entrar em contato, é entender a tua posição perante Deus. Esse é o começo de uma prece. Tudo bem. E afinal de contas, o que é prece segundo o dicionário? Segundo o dicionário, prece vem do latim prex, preces, quer dizer pedido, súplica, voto, desejo. Fazer uma prece é exprimir um desejo. Tá? O Gandhi dizia que a prece é uma comunicação com o divino em nós. Uma comunicação. E o Allan Kardec, lá no capítulo 23, 27, vai dizer assim: é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Mais uma vez, usando a palavra comunicação. Isso quer dizer que a prece, sim, é uma comunicação. Ela é comunicação. Só que é uma comunicação um pouco diferente. Para ser uma boa comunicação, o que tem que acontecer para a gente se comunicar bem? Tem que haver um emissor e tem que haver um receptor. E a mensagem tem que sair do emissor e o receptor tem que entender. Se eu falar para vocês aqui, ficar dando uma palestra em outra língua, vocês entenderiam? Só se fosse em polaco. Alguns falam polaco, polonês, me desculpe se eu desse em polaco. A minha mensagem tem que ser clara, com palavras claras para que vocês entendam. O que eu fizer aqui, esse aqui tem que entender para ter boa comunicação. Para a prece ser boa, quem está do lado de lá tem que entender o que você está falando. Tá? Então, a prece é um pensamento transmitido e um pensamento recebido. Mas como é que isso funciona? O pensamento dirigido para um ser encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, de um desencarnado para um encarnado e de um desencarnado para um desencarnado, tanto faz, para qualquer criatura, uma corrente fluídica, essa corrente aqui, se estabelece entre um e outro, dentro do fluido universal. Fluido universal. Transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então assim, vocês estão me ouvindo aí? Porque eu estou colocando a minha voz, forçando a minha voz, e ela vai por um veículo chamado ar. Aqui tem ar. Tá? Então, as ondas que quando eu imito a voz, eu empurro ou puxo as moléculas do ar, e aí formam ondas. Que as ondas chegam até os tímpanos de vocês. E eu posso doser! Opa, escutaram? A intensidade dessa voz. Entenderam? Isso a gente usa para tirar o pessoal de desdobramento, né? Porque ninguém acoplado aí, que ninguém dorme, né? Você entra em desdobramento, dormir ninguém dorme. Assim também funciona com o pensamento. Vocês já viram ondas do mar, ondas marítimas, como é que funciona? O que acontece nas ondas marítimas? É o mar que é empurrado e puxado, né? Joga uma pedra na água, forma aquela onda, vai e ela volta. A gente usa protetor, vai para a praia, pega um vermelhão para ver as ondas marítimas. Né? Então, são ondas do mar. Também o pensamento são ondas. Só que elas não andam no ar e nem no mar. Elas andam no fluido universal. Poxa, o que é esse fluido universal? James Maxwell, já falou sobre isso. Aliás, usou um conceito que era do Newton, lá em 1800. Lá. Ele disse que nós todos estamos mergulhados nesse mar, nesse fluido cósmico universal, assim como os peixes estão mergulhados no mar. Os peixes têm consciência de que existe água? Os peixes têm consciência de que existe água? Não, eles não têm. Nós também estamos nesse fluido universal que pleia de todo esse universo, mas nós não temos consciência ainda que ele existe. O nosso pensamento viaja por ele. E por viajar por ele, ele é instantâneo. O Einstein chamou de éter universal. Tá? A transmissão do pensamento, o veículo do pensamento é esse fluido universal. Tá? Então,
o fluido universal recebe uma impulsão e as suas vibrações se estendem ao infinito. Uma impulsão é do nosso pensamento. Tá? O pensamento dá essa impulsão, mexe com as moléculas que estão no fluido cósmico universal. Tá? E a ação da prece funciona assim. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece, de acordo com essa comunicação. É assim que se comunicam entre si, espíritos com espíritos. Não existe palavra. É pensamento. E é instantâneo. É por isso que cada um de nós tem um protetor espiritual. Cada um de nós tem seu protetor espiritual. Às vezes esse protetor espiritual é de mais de um. Tá? Só que é o anjo da guarda. Mas ele não está aqui. Ele pode estar em outro planeta, bem mais avançado que o nosso. Mas no momento em que você pensou que você precisa dele, emitiu um pensamento, ele está do teu lado. É instantâneo, no universo inteiro. Isso é velocidade, né, gente? Isso é velocidade. Tá? Então é assim que eles se comunicam entre si. Opa! E é assim que nos transmitem as suas inspirações também. E que existem as relações entre encarnados e desencarnados, assim que elas se estabelecem através do pensamento. É como nós dois entramos em contato com os desencarnados. Tá? E como é que funciona essa energia da corrente? Vocês perceberam? Eu não gritei aqui por acaso. Vocês perceberam que eu pus intensidade na minha voz e vocês escutaram um pouquinho melhor? Escutaram um pouquinho melhor? Quase caíram da cadeira? Como é que funciona a intensidade da prece, do pensamento? Como é que ele chega lá? Como é que você faz para ele chegar mais forte? Como é que você faz para o sinal chegar grande lá? Para a hora que os espíritos começarem a baixar o arquivo, baixe rapidinho. Né? Faz um download super rápido. Como é que você faz? Diz eles que a intensidade dessa energia fluídica é proporcional à força do pensamento e da vontade. Depende da tua vontade. Quanto mais vontade você põe, mais rápido ela chega lá. Né? Então, a prece está no pensamento acompanhado do sentimento, que dão qualidades a essa energia mental. Então a gente costuma dizer assim, prece boa, prece eficaz, prece de qualidade, ela inicia no coração, passa para o cérebro e segue. Se ela só sair do cérebro, é como você mandar uma carta vazia. O cidadão que está recebendo lá não tem nada para enxergar. Mas quando ela vai com o sentimento do coração, ela vai cheia. O arquivo vai cheio. E eles conseguem entender tudo o que nós estamos querendo aqui. Por isso que não adianta você ficar dias rezando, orando, adorando, se for apenas exercício labial, apenas uma expressão ritualística. Você tem que pôr sentimento para a prece funcionar. Daí ela funciona. O poder da prece não depende de palavras. Aliás, nem necessita de palavras. Porque ela é pensamento. Se ela vai do pensamento, se ela sai do coração para o pensamento e vai, não precisa de palavras. Quem aqui faz oração de manhã cedo, a hora que acorda? Quem que faz? Uma. Duas. 3. Agora estou começando a sair de trás do armário. Não está, né? Gente, a oração de manhã é Nossa. Todos deveríamos fazer uma oração. Mas veja bem. De acordo com o que eu estou falando, precisa você sair da cama, meu Deus, precisa fazer uma oração. Se ajoelha do lado da cama, e hoje em dia é ruim de se ajoelhar debaixo da cama, porque essas camas box são altas, né? Você fica tudo desajeitado, assim, não precisa rezar, né? E já vai fazer uma oração maravilhosa, agradecendo ao dia que você está recebendo, ao trabalho. Não. Se é pensamento, nos travesseiro mesmo, você fizer um bom pensamento, de agradecimento por você estar vivo. O Emmanuel dizia assim, que o despertar de cada dia é uma renovação divina para cada um de nós. Quer dizer, Deus está renovando o teu alvará aqui todo dia. Porque você é importante aqui. Se você não fosse importante, você nem estava encarnado. Então, todo dia que você acorda,
é um dia mais importante para você, mais um dia importante. Para você ou para alguém que está com você, ou para as pessoas que estão com você, ou para a sociedade, ou até um dia importante para você. Mas é porque é importante. Então, uma oração, um agradecimento, obrigado. Obrigado por eu estar novamente vivo. Está ótimo. Essa é uma oração que serve amanhã cedo. Tá? E dentro dessa lógica, se nós começar a pensar, a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre isso aí, ler um bom livro é uma baita uma prece. Se ler um livro edificante que te construa alguma coisa interior, é uma tremenda uma prece, porque te leva ao teu pensamento. Todo trabalho que você faz que eleve o teu pensamento é uma ótima prece. É uma ótima prece. Ver um bom filme que tem uma história que vai te trazer algum benefício dentro da tua vida, que vai te trazer compaixão, que vai te trazer um ato de justiça diferente, quando aparecer algum caso, ótimo. É uma prece. Estão entendendo? Fazer a caridade, ajudar uma pessoa, é uma materialização da prece. Não tem coisa melhor do que você botar a prece em movimento. Caridade é prece em movimento. Porque você mantém o teu pensamento no alto. Então a prece não depende de palavras. Primeira coisa. Não precisa você fazer uma prece cheia de 9 horas, falando palavras que nem sequer às vezes você sabe o que está querendo explicar. Porque é verdade. Se você pegar o Pai Nosso, são poucas pessoas que entendem o Pai Nosso. Mas todo mundo reza. Então o Pai Nosso para nós, ela é muito mais um mantra que muda a nossa forma de pensar, nossas atividades cerebrais. Mas não que é uma prece de coração. Não que é uma prece de coração. Porque tem muita coisa ali que muitas pessoas que falam não sabem o que estão falando. Então a prece não depende de palavras. É melhor que você tenha um bom pensamento, que é muito melhor do que você fazer uma prece falada só. Tá? A prece não depende também de lugar. Não depende de lugar. Você não precisa ir na igreja, nem vir no centro espírita, nem num culto para você fazer uma prece. Precisa? Aliás, é até pior. Porque dependendo do lugar que você está, você não consegue manter um pensamento focado. Né? Claro que o que é mais fácil? Fazer uma prece junto à natureza ou numa balada? O que é mais fácil? Depende. Depende para quem. Mas claro que é junto à natureza. Pelo silêncio, pela tranquilidade, pela harmonia em que você está vivendo lá. Nesse caso, a situação exterior muda a tua vibração. E aí a prece sai melhor. Mas não depende do lugar. Você pode fazer a prece aonde você quiser. Da maneira que você quiser. É uma prece que não depende do lugar. Também a prece não depende de momento. Você pode fazer em qualquer momento. Ah, mas não, tem hora que eu não consigo, eu estou muito irritado. Essa é a hora que você tem que fazer a prece. Porque é o momento em que você está irritado que você precisa dela. Vigiai e orai, é o que Jesus dizia. Se você não consegue vigiar o teu pensamento, faça uma prece. E você vai ver quanto você economiza de problemas. Só nessa situação. Então a prece é para todos os momentos. Todos os momentos. Qual o conteúdo de uma prece? Os Espíritos dizem que a prece tem que ter louvor, pode ser uma prece em agradecimento e pode ser um pedido. Então, uma prece boa seria que de vez em quando nós fizéssemos uma prece em louvor a Deus. De vez em quando você fizesse uma prece agradecendo a Deus. E de vez em quando a gente fizesse uma prece pedindo a Deus. É assim que a gente faz? Quantos por cento a gente faz pedindo a Deus? 99,99 dízimo periódico e vai lá, né? A gente pede. Eu sempre falo assim, ó, o Pai, Jesus chamou Deus de Pai. É como o nosso Pai. Quem tem filho ou é filho sabe disso. Já imaginou se toda hora teu filho viesse, toda vez que ele fosse falar com você, ele viesse te pedir? Ô pai, empresta o carro. Ô pai, arruma cenzão. Saco, né? Ninguém aguentava. Chegou uma hora que o bolso escrotal estoura. E assim é com Deus, gente. O certo é que de vez em quando você pegasse o teu pai e dissesse, puxa pai, que bom que você é meu pai.
Esse é o meu exemplo. O outro já começa a dar uma louvada. Toma uma atitude diferente. De vez em quando você agradece ao Pai. Obrigado por você de vez em quando emprestar o carro e me arrumar um cenzão. Obrigado. Eu sei que eu sou um cara que vivo pedindo, mas pô, obrigado, obrigado. E de vez em quando você pede. Quem que vai negar se você fizer essas duas coisas? Nega? Difícil. Você quer emprestar dinheiro. Você vai chegar para a Fernanda e vai dizer, Fernanda, me arrume Milão. Agora, se você chegar para a Fernanda, primeira coisa, eu te admiro, Fernanda. Você é uma boleira de primeira qualidade, né? Faz um bolo fantástico, né? E tem sucesso na tua atividade, e tem dinheiro, né? E diz para ela, depois você agradece. E eu quero, inclusive, te agradecer por tudo que você tem me ajudado, e tal, tal. Aí depois você pede. Não é assim? Esse é o ideal. Esse é o ideal. E esse seria o ideal que nós deveríamos ter com Deus. O Criador tem essa condição. Mas a gente só pede. Nós somos pidão. Tem a música do pidão? Tem, né? Então, quando escutarem a música do pidão, pensem em vocês em relação a Deus. O cara deve ficar com esse tamanho, né? Porque nós pedimos. E sabe por que nós somos pidão? Porque nós somos espíritos infantis. Somos crianças espiritualmente falando. E como criança, tudo que vemos e não temos, queremos. Não é assim? É assim. Mas vocês que são pais, vocês dão tudo o que o teu filhinho pede? Vocês dão tudo? Não? Por que vocês não dão? Porque é perigoso, exatamente, é isso aí. Pode machucar. Assim também Deus, gente. Tem coisas que Ele não pode dar para nós. Porque é perigoso. É perigoso. Mas infelizmente, hoje em dia, nós vivemos uma coisa chamada relativismo moral. Sabe o que é isso? A gente acha que, ensinaram para nós que a gente tem que ser feliz aqui na Terra. Tem que ser feliz. Então a gente vai em busca dessa falsa felicidade e achamos que tudo pode. O caminho que você escolheu para seguir atrás da tua felicidade, Deus aceita. E aí nós ficamos desejando coisas para a nossa felicidade. E vivemos um relativismo moral. Esquecemos aí o nosso caráter, pode ver pelo que está acontecendo hoje nas instituições brasileiras, né? Esquecemos dos nossos deveres e vivemos reféns dos nossos desejos. A gente, me diga vocês, comece a fazer uma análise. Qual é o dia em que vocês não desejam alguma coisa? Quando não desejam 10 coisas, ou 100 coisas. Não é assim que passa pela nossa cabeça? E dessas 10 ou 100 coisas que vocês desejam durante o dia, quantas são para os outros? Então a gente vive nessa busca. E aí as pessoas dizem que isso nós temos que ter liberdade. Liberdade de desejar, ou de querer, ou de poder, tudo que a gente deseja. Isso não é liberdade, isso é infantilidade. Tem um escritor americano chamado Oscar Wilde. Ele é um dramaturgo, escrevia novelas. E ele escreveu uma vez uma novela dele assim: se Deus quisesse castigar alguém, bastava realizar todos os seus desejos. Vocês concordam com ele? Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Criança sabe o que é bom para eles? Você tem que dosar. Tá? Assim somos nós, gente. A gente quer uma coisa hoje, daqui uma semana quer de novo, daqui outra semana já esqueceu aquilo que se queria, quer de novo, e mais, e mais, e mais. E nós vivemos a nossa vida insaciavelmente pedindo. Nós, às vezes, acabamos com a nossa saúde, mas Deus tem que trazer de volta. Nós acabamos com os nossos relacionamentos, com as pessoas que estão do nosso lado, por ser intolerante, né, por não ter misericórdia, mas Deus tem que trazer eles de volta e tem que apaziguar a situação. Esse é o relativismo moral que nós estamos vivendo hoje. É dentro desse aspecto. Quando nós entendemos isso, nós vamos parar de fazer isso aqui e vamos andar um pouquinho mais para cima. Vamos fazer uma prece com um pouquinho mais de superioridade moral. Tá? E a utilidade da prece? Para que a prece serve? Primeiro, ela serve para nós mesmos, né?
fazer uma prece é bom para nós. E vamos falar em termos de saúde, de cara. Quando você faz uma prece, os pesquisadores começaram, através de ressonância magnética, identificar o cérebro de uma pessoa normal e uma pessoa que está em oração com sentimento. Não uma oração blá 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 blá. Que essa o cérebro continua assim, ó. Um monge tibetano que está fazendo uma oração em foco, com concentração. A atividade cerebral, principalmente desse lóbulo frontal, começa a entrar em atividade. E aqui você está lidando com o neocórtex. Então, existem substâncias que são irradiadas para o nosso organismo quando você começa a ativar essa área do cérebro. Neuropeptídicos, dizem eles, descem por todo o teu corpo e aumenta a tua imunidade, aumenta a tua proteção, a tua defesa do corpo. Então, o certo, gente, o certo, veja bem, isso é o certo. Você está passando e finca a canela aqui nessa cadeira, o certo era fazer uma oração. Você faz mesmo. Mas eu acabei de explicar cientificamente. Mas o que a gente faz, Mário? Mas é a primeira coisa, né? Tem que botar esse troço aí. Quer dizer, você tirou a tua atividade cerebral da frente do neocórtex, que é a parte santa nossa, e colocou lá no arqueocórtex, que é a nossa área primitiva, que é onde sente dor mesmo. Lá sente dor. Que é onde o portão se abre mais. E aí a dor vem mais forte ainda. Mas a gente não tem conversa. Então, gente, orar faz bem pra gente. Faz bem. Eu trouxe o principal, a sinceridade. Ele disse ali que os hospitais, as paredes dos hospitais ouvem muito mais preces sinceras do que muitas igrejas. E aí a gente pode ampliar, aeroportos também recebem, né? Esses tempos atrás eu estava assistindo o Globo Repórter, eu falei aqui no estudo que nós tivemos. Não sei se alguém assistiu, estava falando sobre a Noruega, os fiordes, tal, lá e tal. E o povo norueguês, como é muito frio, eles, tendo oportunidade, eles estão em contato com a natureza. Né? E eles têm um ditado lá, eles dizem assim: vale muito mais a pena você estar esquiando e pensando em Deus do que estar na igreja pensando em esquiar. E é verdade. Então não é lá no templo, na igreja, na casa espírita que você vai fazer uma prece boa. Lá na natureza pode ser que a tua prece seja muito grande. Mesmo você não fazendo ela, porque é pensamento bom. Né? E outra coisa que ele falou aqui, a prece que a gente faz para os outros, sem que a pessoa saiba que você está fazendo, dá uma grande diferença. Ele explicou ali, ele falou que em questões de manter um catéter, hoje se pede para as famílias orarem pelas pessoas que estão enfermas. Tá? E isso acontece mesmo. Né? O Rick Warren diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor, rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações. Isso acontece muito. Vamos pegar um exemplo aí de um bebum, de um alcoólatra, né? Que é o mais fácil para entender. Você não tem como chegar num bebum, num alcoólatra e querer dar uma lição de moral. É a pior coisa que você vai fazer. Então como é que você faz para aliviar, iniciar um tratamento com ele? Você começa fazendo prece. Quanto mais prece você fizer, você vai minando, vai enchendo de energia positiva e você vai minando, através de um campo de força, todas as influências que ele teve. E aos poucos ele vai melhorando. Então, mentalizar uma pessoa que queremos ajudar, imaginando-a como nós gostaríamos que ela estivesse. E orar fervorosamente para que isso aconteça. Essa emissão de energia positiva através da oração vai minando as energias negativas. Com o passar dos dias, vamos notando a diferença. Funciona. Funciona mesmo. Eu já fiz. É claro que, pense bem, não adianta você chegar em casa agora e fazer uma prece para um bebum. E esquecer. Isso tem que ter sentimento. Então, para isso acontecer de verdade, dentro do nosso nível de compreensão, você tem que ter uma relação muito forte com essa pessoa, para você mostrar sentimento por ela. Porque senão não adianta mesmo. A prece depende de sentimento. Aí funciona. Funciona mesmo. E é por isso que uma prece da família, quando reza para uma pessoa que está doente, numa UTI, funciona. Por quê? Porque tem sentimento. Aí ela funciona. E a prece também é bom para os mortos. Aí vai, né? A gente faz prece para morto todo dia quase. E hoje nós temos uma grande oportunidade de fazer uma prece para os mortos, né?
esse desastre que aconteceu com o pessoal da Chapecoense aí, né? Então, se todo mundo hoje no Brasil fizesse uma prece, olha que maravilha que é o desencarne desse povo. Né? Infelizmente, a grande maioria está mais preocupada em passar fotinho da carnificina do que em tirar um tempinho e fazer uma prece desse povo todo. Mas a prece para os mortos faz muito bem, gente. Muito bem. E a gente reza para morto pra caramba, né? Velório, então, é um lugar para você ver, oração para morto é fantástico, né? Todo mundo que chega no velório vai do lado do caixão e faz uma oração para o morto. Isso quando não pega na mão, não passa a mão no cabelo, né? Então, está mostrando. Será que essa prece chega para o morto? Eu trouxe para vocês mais um videozinho que eu editei do filme Nosso Lar. Vocês já viram o filme Nosso Lar? O grande pessoal já viu, né? Eu editei um pedacinho do filme para mostrar como é que essa prece chega lá neles. Tá? Então o André Luiz vai lá no Ministério das Comunicações ver quantas preces as pessoas fizeram por ele depois que ele desencarnou. Vejam só que interessante. Luiz, alguma vez você imaginou vida depois da vida? O senhor sabe como a gente faz para voltar? Eu quero saber como está meu noivo. Felizmente não. Eu preciso ir. Há casos mais difíceis que o seu, por que você não se concentra na sua recuperação? Eu não estou preocupada com os outros. Eu não estou preocupada em me recuperar. Eu já morri mesmo, entendeu? Você é uma privilegiada. Sem elogios, por favor. Eu, por exemplo, nunca recebi aquelas orações dos parentes na Terra. Vai ver, ninguém gostava de você. Nossa, demorei para achar. Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. Como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença. Abençoai o doutor André Luiz, que foi tão bom para mim. Ele receba todo o amor que houver neste mundo. Abençoe a sua família. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Quantas preces chegou para ele? Olha só, gente. O André Luiz era um médico no Rio de Janeiro, relativamente famoso. Com certeza foi muita gente no velório dele. Passou a mão nele, né? No cabelo. E fez oração para ele. Chegou lá. Então assim, prece para desencarnado tem que ter essa palavrinha aqui, gente. Senão ela não vai. Quando a gente vai fazer uma prece para uma pessoa que faleceu, se você tem ou teve com ele 15 minutos de oportunidade aqui na Terra, faça uma prece agradecendo a esses 15 minutos que você teve de experiência com esse ser. Agradeça. Porque aí você está colocando o coração. Tá? Se você teve mais tempo com ele, mais gratidão você tem que ter. Porque você foi posto junto com ele a muitas experiências. Tá? Mas se não, faça uma prece para a família, para uma pessoa que você conhece que está sofrendo.
Peça fé, peça força, peça luz, vale mais a pena. E às vezes não precisa nem um. Que essa prece chega lá, mas não aquela que a gente faz lá do lado do morto olhando para a viúva para ver como é que a viúva está. Essa não resolve nada. Ok? Tudo bem. Bom, já vimos que a prece faz bem para nós, faz bem para os outros, faz bem para os encarnados, desencarnados. E a prece é agradável a Deus? O Kardec fez essa pergunta. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, dizem os Espíritos, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado por um homem vão, por um fariseu, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Prece sem sentimento deve chegar lá na mesa de Deus, lá, esse aqui sem sentimento, nem vou abrir. Mais ou menos assim que ele vê a prece lá, segundo os Espíritos. O Espiritismo reconhece-se como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. O Espiritismo entende. Por quê? Porque nós entendemos cientificamente, como eu tentei mostrar para vocês, não sei se foi muito claro, que a prece tem um poder sim. E ele é um poder cientificamente explicável. Tem como nós entender por que a prece tem poder, Então, a prece tem poder em qualquer culto, qualquer crença que você esteja. Se você fizer uma prece boa de sentimento, ela vai chegar lá. E corre um conto aí nos meios espíritas, que diz que aqui no Brasil, em certo momento, os líderes religiosos resolveram parar de brigar. Vamos parar com essas indiferenças, intolerância, vamos se acertar. E aí, para acertar essa questão, eles resolveram fazer uma grande confraternização. Então, eles escolheram um lugar no interior, tem que ser um lugar grande, porque milhares de fiéis iam participar de uma grande confraternização entre todas as religiões do Brasil. E assim eles fizeram. Então, estava lá, chegaram nesse lugar os ubandistas, os espíritas, os católicos, os pentecostais, enfim, todas as religiões do Brasil estavam juntas ali. Milhares de pessoas. E aí começou uma chuvinha do tipo que eu estava hoje aqui antes de nós chegar, aquela chuvinha que molha bobo, sabe? Sabe que você nem abre o guarda-chuva, mas se molha, E aí os caras começaram a pensar assim, poxa, isso aí vai atrapalhar o nosso evento. E aí o católico teve uma ideia, pensou assim, espera aí, gente, nós estamos aqui hoje trabalhando em nome de Deus. Então vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus pare com essa chuvisquinho aí, E aí, já que ele teve a ideia, ele subiu no palco, pegou o microfone e foi fazer uma oração. Iniciou uma oração. Já começou por um salve rainha, entrou num creio em Deus, pegou o rosário e foi. 45 minutos de oração. E a chuva aumentou. Já a chuvinha simples que estava, já virou uma garoa. Já estava molhando bem o povo. De repente, o evangélico se propôs. Não, peraí. Oração é com nós mesmo. Louvar a Deus, adorar a Deus, nós sabemos fazer, deixa com nós. Subiu, pegou aquele microfone e urrava naquele microfone, que dava eco naquela planície assim. Nós vamos adorando a Deus, pedindo a Deus, nós somos tementes a Deus, vamos louvar. E o povo gritava aleluia, aleluia, e já estavam todo mundo em êxtase, choravam, gritavam, jogavam-se ao chão e tal. 1 hora de louvação e a chuva aumentou de vez. Já não era mais uma garoa, já estava molhando o povo valendo mesmo, já era um chuvão, Bom, chamaram o espírita. O espírita, esse cara, o espírita tem negócio aí com os mortos, Então o espírita vive trabalhando com essa galera, esse vai dar jeito. E a chuva caindo. O espírita chegou, pegou o microfone, acho que um dos grandes, um dos baluartes dos oradores espíritas da federação, pegou o microfone. Primeiro ele equilibrou o ambiente, Falou algumas palavras equilibradas, harmonizou, porque estava todo mundo em êxtase, Todo mundo voltou novamente no chão, se acalmou, e aí ele iniciou uma prece fantástica. Uma prece emocionante.
Todo mundo se emocionou, chorou. 15 minutos de prece. Fantástico. E aí a chuva finalmente virou uma tempestade. Era raio, vento e o povo estava fugindo já. Até que lá do outro lado do campo, um senhorzinho, um velhinho, cara, você tem um caboclinho daqueles que trabalham na fazenda, né? Tirou o chapéu, viu aquele problema todo, aquela galera toda em confusão, aquela chuva, aquele vento, tirou o chapéu, baixou e disse assim: Senhor, para essa chuva, o senhor está atrapalhando toda essa festa desse pessoal aí. E botou o chapéu. E a chuva parou na hora, veio aquele sol maravilhoso e tal. Né? Aquilo virou pandemônio. Os católicos, todo mundo vieram lá vendo o lugar. Aquilo era o lugar, o cara fez a prece. Já caíram de joelho, começou a fazer algumas promessas, porque era o lugar. Os espíritas vieram olhar o chapéu. Não, que deve ter algum magnetismo aqui, né? Alguma coisa assim, né? O que ele fez? Sentimento. Aparecer, falar, é muito bonito, gente. Muito bonito. Né? Mas sentimento numa prece é o que realmente importa. É o que realmente importa. E quando nós formos fazer uma prece, a gente tem que pensar muito seriamente no que você está pedindo na prece. Porque assim, geralmente a gente pede coisas, mas você tem que pedir soluções, coragem. Você tem que pedir. Quando você faz uma prece a Deus, pedindo paciência, Deus não vai te trazer paciência. Ele vai te trazer uma oportunidade de você ter paciência. Quando você vai pedir coragem, Deus não vai te fazer cair do céu coragem, você vai virar um super-homem. Não. Ele vai te apresentar uma oportunidade de você exercitar a tua coragem. É isso que acontece. Quando a gente pede a Deus para que Deus traga união na família, Ele não vai trazer paz e alegria na família, a família assim de uma hora para outra, milagrosamente, vai todo mundo se dar bem. Não é isso que acontece. Ele vai apresentar oportunidades para que nós, dentro da família, possamos nos amar. Nos amar. Isso é prece. Espere isso de Deus. Faça a prece com sentimento. E vocês vão ver que realmente a prece tem uma grande eficácia. Uma grande eficácia. Fiquem todos em paz e que continuem fazendo as preces com sentimento. Obrigado.